As Brabas foram campeãs novamente. É a quarta vez consecutiva que o Corinthians feminino é campeão do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Além de bater esse recorde, ser pentacampeão e ganhar 4 consecutivas, que é recorde do Corinthians, o Corinthians também bateu o recorde de público no futebol feminino na América do Sul. Vamos ver aqui a matéria. Bom, o Corinthians venceu a Ferroviária por 2-1 nesse domingo, ontem, né, na Neoquímica Arena, e conquistou o Brasileirão Feminino. Contudo, mais do que o pentacampeonato da competição, o Timão conquistou outro título. Com 42.555 pessoas em Itaquera, o Alvinegro bateu o recorde de público no futebol feminino na América do Sul. Vamos ver aqui. Foram 42.326 torcedores pagantes e 42.566 pessoas no total. A final teve renda bruta de 920 mil reais, né, quase R$1 milhão, a maior de futebol feminino de clubes no Brasil, superando em cerca de 20 mil a renda da final do ano passado, que também foi do Corinthians, né? Bom, mais informações aqui, ó. O Timão já era o detentor deste recorde ao colocar 41.070 pessoas na Neoquímica Arena na final do ano passado contra o Internacional. Contudo, na semana passada, o Alvinegro bateu esta marca. Isso porque o clássico entre Universitário e Alianza Lima, pela Liga Peruana, recebeu 42.107 torcedores. Foram quase 1.000 a mais do que o do ano passado do Corinthians, né? Contudo, o duelo entre Corinthians e Ferroviária fez com que o Timão retomasse o recorde na América do Sul. Nas partidas de clubes e seleção, o recorde pertence à semifinal entre Brasil e Suécia nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, quando 70.454 torcedores foram ao Maracanã naquela ocasião. Nossa, lotaram o Maracanã, hein? Bom, mais um recorde pro Corinthians. O Corinthians feminino é impressionante, assim, né? Além dos títulos, além das conquistas, consegue manter uma média de público muito boa. Nos jogos de finais, eliminatórios, assim, jogos de mata-mata, costuma ter um público legal na Neoquímica Arena. Nem sempre tá tão cheio assim, mas muitas vezes tá cheio. Geralmente a maior média do brasileiro. E, pô, é um espetáculo que a gente faz com o futebol feminino, né? O Corinthians em si. Mas continuando esse assunto, e aí tem o que as jogadoras falaram em relação ao estádio, né? Duda Sampaio do Corinthians festeja recorde de público. Isso mostra a nossa força. Vamos ver o que ela falou aqui. Caramba, vamos. Aqui essa parte já li, né? Mais de 900 mil, beleza. Aqui, ó. Isso mostra a força do Corinthians no futebol feminino. Não é só da gente, mas a torcida abraçou muito isso. Então a gente sempre entra aqui para jogar aqui por eles. Foi assim hoje e será assim sempre. De ser jogador ao Sport TV. Duda também referenciou a comissão técnica de Arthur Elias, que está de saída do clube para assumir o comando da seleção brasileira. Ele fez sua última partida à frente da equipe na Arena nesse domingo e conciliará os dois trabalhos por cerca de 2 meses. Sua despedida será ao término da Libertadores, que acontece entre os dias 5 e 21 de outubro na Colômbia. É uma honra, sempre bom ganhar, principalmente aqui dentro, com essa torcida. Desde o início do jogo eu estava arrepiada, agora é comemorar. Eu quero dedicar esse título a toda a comissão que vai para a seleção agora. Essa festa toda é para eles também. Agora vamos aproveitar, festejou. Com o troféu, o Corinthians assegurou seu 4º título consecutivo do Brasileirão Feminino. O próximo compromisso da equipe será pelo Paulista Feminino, diante do São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do torneio. Que o calendário feminino é bem diferente do masculino, né? Pelo formato das ligas, das competições em si. E o brasileiro é disputado em mata-mata, né? E, cara, é impressionante isso, porque o Arthur Elias conseguiu algo inédito no Corinthians, né? 4 títulos consecutivos nunca tinha acontecido. Do mesmo, né? Por exemplo, o Corinthians já ganhou 4 títulos na sequência, tipo, de 1 ano, 2. Mas o mesmo título, o mesmo campeonato, 4 vezes seguida, nunca tinha acontecido. E foi agora campeão brasileiro, tetra, né? Penta no total e 4 seguidas. Isso é muito impressionante. São 15 títulos. São 15 títulos do Arthur Elias. Tri de Libertadores, Penta do Brasileiro, Supercopa, Copa do Brasil, ganhou tudo que pôde, né? E no feminino realmente não dá para comparar muito, o Corinthians está bem acima dos demais. Palmeiras e Flamengo estão investindo mais ultimamente, São Paulo também feminino é muito bom.
Mas o Corinthians realmente tá bem à frente, tá bem disparado. E espero que continue assim, tá ligado? Bom, mas falando do Arthur Elias, ele é homenageado pelo Corinthians após conquistar o Penta. Neste domingo, dia 10, ontem, né? Arthur Elias conquistou o 5º título brasileiro consecutivo com o Corinthians no futebol feminino. 5º consecutivo? Achei que era o 4º consecutivo, mas enfim. Marcando o término de sua passagem pelo clube, já que ele assumirá a seleção brasileira após a Libertadores em outubro. A conquista do Penta se deu após uma emocionante virada por 2-1 sobre a Ferroviária, uma das equipes mais respeitadas do futebol feminino. A Ferroviária no feminino é muito forte. É uma das mais fortes, inclusive, né? Após o apito final, Arthur Elias concedeu uma entrevista coletiva e foi surpreendido com uma comovente homenagem preparada pelo Corinthians. O clube exibiu um vídeo que retratou o início, a incrível trajetória de Arthur no comando das Brabas, intercalado com um trecho da música Hat Trick do rapper Djonga, que diz: "Abram alas para o rei. Abram alas para o rei." Uou, uou. Após, a Cris Gambaré, diretora de futebol feminino do Corinthians, entregou ao treinador uma camisa com o número 10, simbolizando o reconhecimento da sua importância e influência no time. Tinha que ser 15, né? Pelos títulos que ele teve. Arthur Elias entra para a história do Corinthians como o técnico mais longevo considerado das equipes profissionais, com impressionante 8 temporadas consecutivas à frente da equipe. Nesse período, ele acumulou uma impressionante coleção de 15 títulos, estabelecendo um padrão de excelência no futebol. Mano, é praticamente 2 por ano, velho. Praticamente 2 por ano. É impressionante isso, velho. A homenagem começou antes mesmo do início da partida decisiva, quando a torcida preparou um mosaico emocionante como forma de agradecimento ao treinador. Durante e após a partida, o nome de Arthur Elias ecoou nas arquibancadas da Neoquímica Arena, demonstrando carinho e gratidão dos torcedores. Deve ser bem emocionante mesmo, né? Emocionado com todas as eita peste, hoje tô ruim, hein? Emocionado com todas as homenagens, Arthur Elias expressou sua gratidão em uma entrevista pós-jogo. Nunca imaginaria. Isso é o tipo de coisa que a gente não fica pensando. Eu penso grande, me dedico muito, mas não fico sonhando com as coisas que são muito difíceis de acontecer. Sou muito grato por tudo e foi um dia especial. Talvez nunca mais aconteça na minha carreira como treinador. Não sei. Foi muito especial guardar tudo isso na memória. Imagino, cara. É realmente assim. É legal essa noção que ele tem, né? Que talvez não se repita esse feito. Ele provavelmente vai fazer de tudo para conseguir repetir, até com a seleção, por exemplo. Mas o que ele fez no Corinthians é impressionante. Dificilmente vai ter alguém que vai conseguir fazer algo parecido, né? Agora as Brabas focam em conquistar outros 2 títulos que ainda estão em disputa na temporada. No Paulistão, o Corinthians já está classificado para as semifinais, e na Libertadores, torneio de despedida de Arthur Elias, acontece apenas em outubro na Colômbia. Então, realmente, aqui o que ele falou, né? Arthur, boa noite. Não vou ver tudo não, que é 6 minutos. Bom, cara, realmente, assim, eu acho que o que ele falou faz muito sentido, que dificilmente vai repetir algo nesse nível, assim, né? Igual ele conseguiu. Pô. São 15 títulos em 8 anos, em 8 temporadas. E essa temporada ele pode pegar mais 2 títulos ainda. Vai, que ganha um, né? Aí ficaria 16, literalmente 2 títulos por temporada. É muito grande, é muito impressionante. É uma marca realmente, assim, gigante, né, no futebol, não só feminino, né, no futebol como um todo. E aqui tem um videozinho dele. Eu não vou conseguir colocar o som em toda a parte do vídeo, porque, né, o YouTube pode cair aqui e tirar a live. Ficam preparadas, a gente sabe que vocês são as melhores, cara. Eu sei, eu confio, eu sempre confiei, todo mundo aqui sempre confiou, e é hoje que vai dar certo. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. Tirar a música, né? Não tem jeito. Mas ganhando tudo, realmente é impressionante aí todos os títulos que ele já conseguiu trazer pelo Corinthians, né? Foram desde 2018 até agora, ganhando tudo, praticamente tudo, assim. Não, praticamente não, tudo, né? Pelo Corinthians. Vários jogadores na seleção, títulos importantes, goleadas históricas. Tipo, quando chegou a ganhar de 15 gols de diferença. Impressionante toda a dominância do Corinthians no futebol feminino, que nos últimos anos, aí, umas 2, 3 temporadas, até caiu um pouco, né, diminuiu um pouco a distância, mas ainda assim é gigante a diferença do Corinthians para os outros times no feminino, né? E, cara, muito sucesso do Arthur Elias. Ele na seleção acho que vai ser muito melhor que a Pia. A Pia, ela tinha até umas ideias interessantes,
mas faltou muito ali, faltou mais, parece, tipo, mais vontade, mais garra. Apesar que o Arthur Elias não é esse cara pilhadão, assim, mas ele é muito técnico, ele manja muito, e espero que ele dê muito mais sucesso do que a Pia, e que ele consiga mais ou menos o que ele conseguiu no Corinthians com a seleção, tá ótimo já, tá ótimo. Uma Copa já tá ótimo já. Conseguir mais do que isso é impressionante. Bom, e aí, continuando esse assunto, acho que é a última matéria do Relação ao Coisa Feminino. Tamires reconhece a importância de Arthur, mas avisa, o Corinthians continua forte. Então, todo mundo já sabe que ele vai sair, né? Não é novidade. E, apesar do que ela tá falando, eu vou ler a matéria, apesar disso, é pra acalmar o torcedor também, pra não ficar, pô, agora já era, acabou tudo. Eu entendo isso. Só que a realidade é que uma mudança de comissão técnica pode trazer muita diferença no trabalho de uma equipe, né? Eu acredito muito que não é só o treinador, não é só o elenco, mas eu vejo que muitas vezes no futebol o treinador é o diferencial do time, tá ligado? Tem vários times aí que você fala, pô, mano, como o time, esse elenco aqui, esses jogadores são muito bons e já campeões, e outros times jogaram muito, mas não tá dando certo. Aí o cara sai de um time, vai pro outro, vira craque, tá ligado? Então acho que tem muito a ver também com o treinador não saber aproveitar as peças que tem. Então, por esse ponto, a troca de comissão pode realmente atrapalhar o trabalho do Corinthians, mas imagino que o Corinthians deva trazer alguém competente, talvez não à altura do Arthur Elias, porque não tem no mercado do futebol feminino alguém nesse nível, né? Mas espero que o Corinthians traga alguém para bater de frente, para continuar trazendo conquistas e participando dos grandes campeonatos, né, que o Corinthians sempre participa. Mas vamos continuar a matéria aqui da Tamires. Bom, a experiente Tamires foi um dos grandes nomes na vitória do Corinthians sobre a Ferroviária no último domingo. Ela faz o gol, né? Na Neoquímica Arena, que garantiu o pentacampeonato do clube brasileiro. Eita, peste, eu tô muito mal. Vamos lá. A experiente Tamires foi um dos grandes nomes da vitória do Corinthians sobre a Ferroviária no último domingo na Neoquímica Arena, que garantiu o pentacampeonato do clube no Brasileirão Feminino. A jogadora, que marcou o gol do título no segundo tempo, falou sobre um dos assuntos do dia, Arthur Elias. O treinador está de saída do timão para assumir o comando da seleção brasileira. Ele conciliará os cargos por 2... Ah, já viu isso, né? Por 2 meses até o término da Libertadores, que vai acontecer em outubro, né? É bem curtinha a Libertadores, né? Isso eu acho bem legal também, tipo, você ficar focado só em um campeonato. Acho que é da hora. Talvez não dê pra adaptar isso pro futebol masculino, hoje, mas seria muito louco, tipo, se a gente ficasse, acabou a temporada, pontos corridos, Copa do Brasil, enfim. E aí depois acabou a temporada ali, aí começa a Libertadores. Então, tipo, em um mês, tá ligado? Faz ali os 13 jogos que tem, que é parecido com a Copa do Mundo, né? Dá pra você fazer em um mês, um pouco mais de um mês. E seria da hora também, né? A Champions foi assim na pandemia. E foi muito louco. Foi muito louco. Apesar de todo, né? Toda a falta de torcedor, enfim. Mas vamos lá. A gente já viu essa parte, né? Beleza. Também reconheceu a importância do técnico, mas avisou que a equipe será firme na briga por novas conquistas. Assim espero. O Arthur deixou um clube muito estruturado. A gente tem a Cris também no departamento, que vai com certeza tomar as rédeas de ditar o ritmo da melhor forma possível. O Corinthians vai continuar sendo o Corinthians, continuar forte, tendo um elenco competitivo e brigando por títulos. Espero que a gente possa manter esse alto nível e as atletas em harmonia, trazendo mais alegrias para a torcida, disse a atleta na zona mista. Questionada sobre como será o trabalho de Arthur na Amarelinha, Tamires decidiu esperar. Ela estará novamente reunida com o comandante em breve, na data FIFA de setembro, a primeira após o Mundial Feminino na Austrália e Nova Zelândia. A Tamires foi pra Copa, né? Ela titular da seleção também. Já tem uma idade que talvez ela não vá pra próxima Copa, né? Tem 36, se eu não me engano. Então, possivelmente ela não vai pra próxima Copa, mas ela também joga demais, né? Lateral monstro. O Arthur é um técnico que vai saber montar os melhores elencos e saber lidar com os atletas. Ele conhece muito bem o futebol feminino. Só nos primeiros dias dele com a seleção que a gente vai realmente saber o que ele irá fazer. Admiro ele e não vai faltar trabalho e entrega. Ele vai muito motivado para a seleção, projetou. Com o troféu, as Bravas asseguraram o quarto... Ah, tá vendo? A outra matéria estava errada. O quarto título consecutivo do brasileiro, além da 15ª conquista de Arthur Elias pela equipe. O técnico foi homenageado pela torcida pouco antes do apito inicial. Beleza, essa parte que a gente já leu.
Cara, como eu falei, eu acho que a Tamires tá certa, assim, de amenizar a situação, né, da troca da comissão e tal, mas eu acredito que pode trazer realmente uma consequência de, quem sabe, ano que vem, a próxima temporada, o Corinthians não seja tão forte assim, apesar do elenco ser bom e continuar praticamente todo mundo, né? O Arthur Elias, eu acho que é o cara que fazia mais diferença aí do Corinthians. E agora, falar do Corinthians masculino, né? Que tá na pausa da data FIFA, mas tem novidades ainda, né? Bom, o Corinthians deve vender Gabriel Moscardo até o final do ano. Vamos ver a informação aqui. Tratado internamente como uma possível maior venda da história do Corinthians, o meia Gabriel Moscardo chamou a atenção do mercado internacional de 2023. Com apenas 11 partidas junto ao elenco profissional do clube, o volante despertou o interesse do Chelsea e do Barcelona. O time do povo acredita que pode vender o jogador ainda este ano por um valor recorde. Segundo a apuração do jornalista Samir Carvalho, o Samir também às vezes ele exagera, né? Mas tudo bem. A diretoria corintiana acredita que o Chelsea deve enviar uma proposta que atinja os 25 milhões de euros pedidos pelo passe do jogador. A venda de Moscardo colaboraria com a seleção do clube, que terá eleições no final de 2023. Cara, isso também é uma questão política que é foda, cara. É foda. Porque, tipo, eu vejo que o Duílio, ele... Aí, vou falar rapidinho assim do Duílio. Eu vejo que ele tá mais focado... Ele realmente começou mais focado em resolver a questão financeira, em aliviar as dívidas, né? Fazer o Corinthians ficar forte no marketing, forte estruturalmente e tal. Só que eu vi que eu sinto, né, que ele meio que abriu mão disso nessa temporada, no final da temporada passada e essa temporada. E agora parece que ele tá meio que focando de novo nisso, porque tá vendo que talvez não ganhe nada esse ano, né? Cara, sei lá, mano, sei lá. Eu acho que, apesar de ser uma boa venda, 25 milhões de euros é muito dinheiro. O cara não tem 11 jogos pelo Corinthians, sabe? É meio triste isso, saber que os jogadores brasileiros vão, tipo, não conseguem ser aproveitados nada aqui no Brasil. O cara não vai jogar nem meia temporada, nem um turno do brasileiro pelo Corinthians. E vai ser vendido. É louco isso, é louco. Mas, por outro lado, você não tem como recusar, pô. Porque, ó, 25 milhões de euros... 25 milhões de euros dá quanto em real? Cara, tá falando de 130 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você vai negar uma venda de 130 milhões de reais, cara? Difícil, pô. Difícil. Muito difícil. Mas vamos lá. Outro ponto importante para a negociação é a permanência de Moscardo no clube. Por não ter autorização de trabalho do inglês, né? Porque ele é menor de idade, o meia pode permanecer no Corinthians até meio de 24, em caso semelhante com o ex-atleta do Vasco da Gama, Andrei Santos. Por 25 milhões de euros, o clube espera fazer a maior venda da sua história com o Moscardo. Na última janela, o Corinthians recusou uma proposta do Chelsea pelo jogador, avaliada em 21 milhões de reais, mais 4 milhões em adicionais de metas. Caramba, o Corinthians recusou isso tudo, velho. Será? Mano, eu não sei, essas matérias também não sei. Será que chegou, ó, na mesa do Duílio, ó, 21 milhões de euros pelo Moscardo, mais 4 de metas. E ele falou não? Ah, cara, porque, ó, 21 milhões de euros dá 111 milhões de reais. Eu não sei se isso é verdade, cara. Pra mim, eu não apostaria. Que, negou. Pode ter sido uma sondagem e tal, mas chegou na mesa, pá, 21 milhões de euros, mais 4 de bônus. Que Moscardo, possivelmente, por ser novo, por ter muito futebol ainda pela frente, que possivelmente bateria, né? As metas geralmente são metas alcançáveis, que é participação de gols, participação de jogos, nem de gols, porque ele é volante, participação de jogos, talvez passe certo, ali, assistência, títulos. O Chelsea não tá em nenhum campeonato importante na temporada que vem, mas, né, nunca se sabe. E também ele é novo, então pode ser por vários anos, né? Não sei. Se pintou uma proposta de 20 milhões de euros do Corinthians e falou não, duvido, velho. Duvido. Mas tá dizendo aqui, né? Caso o acordo seja fechado, Gabriel Moscardo será a maior venda da história do Corinthians. Desse modo, a transferência superaria a ida de Paulinho para o Tottenham em 2013 por aproximadamente 20 milhões de euros, né? Também vale destacar que em 2013 a conversão era outra, né? O euro não tava 5-1 igual tá agora, 4-1. Então, realmente, né? Outra pegada. Cara, é um misto de sentimentos pra mim, que sou corintiano, né? Porque, ao mesmo tempo que eu acho que é recusável, 25 milhões de euros,
É foda, porque você fala, mano, o moleque é tão novo, é tão bom. Se segurar e ganhar alguma coisa, dá pra ele vender por mais ainda, sabe? Só que também tem aquelas, né? A Corinthians não ganha nada esse ano. Aí ano que vem, se, sei lá, não tá jogando bem também, se machuca, se lesiona, e você acaba perdendo a venda de 25, aí o cara. Aí chega uma de 13, você vai ter que vender, porque, enfim, sei lá. Eu acho que é bem difícil a vida de um presidente, de um dirigente, por causa disso, né? Você não consegue ver o futuro. No FIFA é fácil. No FIFA é fácil, pô. Você vende, compra quem você quiser. Mas na vida real não é bem assim, né? Então, realmente, não é uma coisa muito fácil, uma decisão muito fácil de ser tomada. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, porra, ele é tão novo, é tão promissor. Tipo, eu acho que o potencial do Gabriel Moscardo ainda não foi nem um pouco explorado ainda, sabe? Tem muita coisa pela frente. E talvez esse valor dá pra você dobrar, sei lá. Mas, enfim. Acho que é irrecusável esse valor, cara. 130 milhões de reais, velho. Por um volante. Dificilmente o Corinthians negaria, velho. Dificilmente. E ainda seria a maior venda da história do Corinthians, né? Falando de outro moleque da base, de outra venda. Cadê o Pedro? Joia da base praticamente não jogou pelo Corinthians desde que foi vendido ao Zenit, né? O Corinthians vende todo mundo, né? Pelo amor de Deus. O atacante Pedro praticamente não entrou mais em campo desde que o Corinthians confirmou a venda de jogador para o Zenit da Rússia. Tratado como uma grande joia das categorias de base do clube, o garoto perdeu espaço no time comandado por Vanderlei Luxemburgo. No fim de junho, o Timão anunciou que havia chegado a um acordo de transferência de Pedro ao futebol europeu por 9 milhões de euros. O clube cedeu 50% de direitos econômicos do atleta e manteve outros 30%. Cara, beleza. Eu ainda assim acho que foi pouco. Porque, vamos lá, o Pedro, ele era, antes do Moscardo aparecer, a maior joia da base do Corinthians. Era visto como, porra, o Pedro vai ser, nossa, vai vender por 30, 40 milhões de euros. Né? Pedro é embaçado. A gente percebe que o Corinthians vendeu ele por 18 milhões de euros, né? Ficou com 30%, né? Vendeu 50%, mas o valor em si não é tão alto. Ok, por ser muito novo, 10 milhões de euros quase por 50% do passe do cara, ok, vai, não é tão baixo assim. Mas pela especulação, por isso que eu falo do Moscardo, tá ligado? Porque o Corinthians é sempre assim. O alarme na mídia, mano, esse moleque que vale 50 milhões, 50 trilhões de euros. Aí vai o Corinthians vende por 2 pingas e, sei lá, tá ligado? É foda isso, pô, é foda. Então eu acho que tem sempre que ter muita paciência e cautela. Não dá pra acreditar, que nem eu falei. Eu não acredito que o Corinthians recusou 21 milhões de euros pelo Moscardo e vendeu o Pedro por 9, tá ligado? Não faz muito sentido isso, velho. Não faz muito sentido. Mas, né? Continuando aqui. Desde então, o jovem atuou apenas uma vez pelo time. Ele foi titular na vitória sobre a Universitária pela Sul-Americana, mas acabou deixando a partida de maca por conta de uma pancada no quadril. O jogador de apenas 17 anos sequer foi relacionado para 9 jogos e apareceu no banco de reserva 6 vezes neste intervalo de tempo. Entretanto, não foi utilizado e viu outros atletas da base, como Wesley e Guilherme Biro, passarem na sua frente na avaliação de luxa. Isso sem contar com o retorno de Gustavo Mosquito, que após quase 300 dias afastado, quase um ano, hein? Por uma lesão ligamentar de joelho, voltou a ser relacionado pelo Corinthians. Mas aí também acho que o Pedro e o Mosquito não jogam o mesmo lado. Não são posições necessariamente iguais. E que o Mosquito tava com uma crédito maior aí que o Pedro, né? Quando ele se machucou, ele tava jogando bem, ele sempre foi bem importante quando entra. Não é um primor técnico, mas quando ele entra em campo, ele costuma fazer a diferença. Jogar bem, não necessariamente, mas faz a diferença. Se entrega, tem vontade. Bom, continuando a matéria aqui. Com a passagem pela seleção de base, Pedro busca retomar espaço no time do Parque São Jorge. Ele é avaliado como uma grande promessa para o futuro e chegou a ser publicamente elogiado por Cássio. O goleiro disse que o jogador tinha tudo para ser melhor, que viu subir na base durante sua longa passagem pelo Corinthians. E também uma coisa que o Cássio pediu, né, para não vender, para segurar os jogadores, que é foda, né? O moleque tem 17 anos e sai já. Aí o outro também surgiu 17, vaza. Tipo, porque vende bem pela idade de 17, né? Pô, 10 milhões de euros por 50% com 17 anos, foi uma boa venda para pensar. Mas quanto ele valeria se tivesse sido valorizado jogando pelo Corinthians, tá ligado? Quanto ele valeria se tivesse... É um sim muito grande. Mas se você coloca o jogador para jogar,
se ele começa a chamar mais atenção, vai para uma seleção de base, seleção sub-20, igual o Moscardo foi, por exemplo, a especulação é outra. O Moscardo começou a ganhar mais destaque quando tava sondado pela seleção olímpica aí também. Então, tipo, chama a atenção dos gringos quando vai pra seleção, tá ligado? E quando tá jogando. Então, apesar de ser da base e ter sido uma boa venda, moleque que pouco jogou, eu acho que dá pra segurar mais, dá pra aproveitar um pouco mais a molecada, né? Mas enfim, continuando a matéria aqui pra finalizar também, né? O atacante tem 12 jogos pelo Corinthians na atual temporada, ainda sem gols ou assistências. Já negociado, ele ficará no Brasil até fevereiro do ano que vem, quando completar a maioridade. A equipe do Parque São Jorge volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. É isso. Do Pedro, né? Novamente, eu acho que é muito foda esses bagulho do Corinthians, porque geralmente é o mesmo assunto, assim, sabe? Especula-se, valor alto, é quando vai vender de verdade. Não é tudo isso, né? Mas, bom. E aí, como fica pro ano que vem, né? Esse ano tem eleição no Corinthians, não tem reeleição, né? A gente não vai ter reeleição, então possivelmente a chapa aí, renovação e transparência, pode ter um baque aí, não sei se tem um nome muito forte para o ano que vem. O André Negão, não sei se ele tem o respaldo político ali. É que ele tá mais no grupo que o Andrés, né? Então, o Andrés é forte politicamente no Corinthians. Mas acho que tem grandes chances de a gente ter uma mudança. E espero que tenha mesmo, porque eu não sou daqueles que fala que a renovação de transparência necessariamente é uma corja, tá ligado? Cheia de caras que querem atrapalhar o Corinthians. Não necessariamente. Mas, porra, é muito triste ver que o futebol do Corinthians, o potencial que teve, com os títulos que conseguiu, né? Chegar numa situação dessa, financeiramente falando, tá ligado? O Corinthians era pra estar muito melhor financeiramente. Era pra estar muito melhor. Nos últimos 5, 10 anos aí, desde que ganhou a Libertadores, né? Que vem o mesmo grupo político. Até antes, inclusive. Mas desde que ganhou a Libertadores. O Corinthians ganha a Libertadores, constrói seu próprio estádio. É a maior torcida do estado de São Paulo, que é o estado que tem mais dinheiro, tem mais mídia e mais um monte de coisa. É a segunda maior do Brasil. Só perde do Flamengo, que regionalmente falando, no Rio de Janeiro, o Corinthians tem mais torcedor que o Flamengo no Rio. Né? O Flamengo tem espalhado pelo Brasil inteiro. Mas um local só é o Corinthians, né? E isso pode influenciar em campanha de marketing, em quantidade de pessoas, em sócio, enfim, né, vários pontos. E aí você percebe que o Corinthians passou, sei lá, não porque passou anos em branco, acho que isso acontece no futebol, mas vários jogadores com contratos de 5, 4 anos, Corinthians refém de empresário, pegando empréstimo, se fudendo financeiramente, fazendo várias cagadas. Chegou a ter, sei lá, 50 jogadores no elenco, né? E aí o Duílio chegou com essa, não, a gente vai fazer uma limpa, não sei o quê. Até chegou a fazer, né? Mas no final, ele acabou fazendo quase as mesmas coisas, assim, sabe? Jogadores com porcentagem pequena pro Corinthians, muito refém de empresário, de dirigente. Então eu espero que a gente tenha mudança realmente política no time para conseguir explorar o potencial do time. Porque o Corinthians é embaçado, pô. Era pra ser muito mais forte, muito maior não maior necessariamente, mas muito mais competitivo do que tá sendo nos últimos anos, tá ligado? Bom, e aí o candidato à presidência, Augusto Melo, quer Tite pro ano que vem. Eu também vi que o Flamengo quer ir pro ano que vem, né? Então, difícil aí. Vamos ver como vai ser. Principal representante da oposição nas eleições presidenciais do Corinthians desse ano, o candidato Augusto Melo ainda busca convencer parte dos votantes. Mirando o sucesso esportivo, o pretendente assumiu o desejo de recontratar Tite para o ano que vem. De acordo com a apuração do jornalista Samir Carvalho, novamente, né? O técnico ex-seleção é o nome preferido da chapa de Augusto Melo para o futuro, uma vez que o atual treinador Vanderlei Luxemburgo não deve continuar no cargo. Tite é tratado como sonho de consumo da oposição para o ano que vem. Difícil, hein? Difícil. Mas se tiver na mesa ali Flamengo e Corinthians, eu acho que o Tite opta pelo Corinthians. Posso estar sendo leviano? Posso. Mas acho que ele opta pelo Corinthians. Mas não sei. Apesar de também apreciar outros trabalhos, como por exemplo Mano Menezes. Ai, Mano Menezes, cara. Entende-se que Augusto Melo tratará um possível retorno de Tite como prioridade.
A definição ocorrerá apenas após as eleições, que são realizadas em novembro. Eu acho que o Augusto Melo tem chance de ganhar. Espero que dê Augusto Melo. Né? Ele tem bons projetos aí, tem boas ideias. Não quer dizer também que vai ser perfeito, mas acho que tem grande chance dele fazer um bom trabalho. Melhor talvez que o do Duílio, né? O Duílio começou bem, mas aí já ano passado e esse ano um pouco abaixo.